né? Emoções em tempo de crise, a gente sabe que não está fácil, né? As pessoas cada vez mais estão com dúvidas sobre o que vai acontecer com o futuro, com as notícias da mídia. Será que as pessoas estão falando verdade ou não? Será que é tão grave assim? Então, os próximos 15 dias aí a gente só tem previsões, né, da mídia que vai piorar a situação, e aí cada vez mais a ansiedade aumenta e fica difícil a gente controlar as emoções, porque a gente fica no si, né? E o desemprego, e os meus clientes, e como é que eu vou fazer com a escola? Hoje eu tive uma pergunta da minha filha assim: ô mãe, quer dizer que eu vou repetir a quinta série, eu não vou estudar mais? Eu falei, ó, por enquanto a gente não tem essa notícia, mas pode ser que você não tenha mais férias, vai estudar janeiro, dezembro, julho, mas a gente não tem nenhuma novidade ainda sobre isso. Então, cada um com suas preocupações, né? Criança preocupando assim, e esse tempo em casa, as crianças ficam, assim, até com ansiedade mesmo de ficar sem muita atividade, sem ter contato com os colegas, né? E outras pessoas já preocupadas com as necessidades básicas de alimentação, porque às vezes são autônomos, precisam de ter rentabilidade, como é que vai fazer com a família, com o sustento, com seus projetos, com seus sonhos. Então a gente entra numa crise, né, de pensar mesmo, né, de ficar programando ali como que vai ser o futuro. Isso faz a gente às vezes travar, paralisar e às vezes até piorar a situação, né, Fabrício? Se deixar a gente entrando nessa onda aí de nervosismo, do que será, a gente acaba piorando a situação. Então hoje, quando a gente vai falar de emoções aqui, a gente não vai diminuir o problema, né? A gente só vai falar de medidas que cada um pode tomar de forma simples e imediata para aliviar um pouquinho dessas tensões, porque igual a gente falou ontem, se a gente começar a sobrecarregar o sistema de saúde, às vezes adoecendo, daqui a pouco a gente vai ter outros problemas, né? Então, por isso que esse reequilíbrio mesmo, pensar nesse agora, no que eu consigo fazer hoje, para a gente não piorar a situação, já que é um cenário que pode até se agravar, né? Então, o que a gente pode fazer para controlar as emoções? Patrícia, a gente está falando de duas condições. Uma é a infecção do vírus, né? Esse coronavírus, esse novo coronavírus que está expandindo pelo mundo e chegou aqui ao Brasil. E a gente está falando também da ansiedade, né? Pensando que os transtornos de ansiedade são os transtornos mais prevalentes no mundo. Então, Patrícia, em torno de 25% da população do mundo pode manifestar em algum momento um sintoma de ansiedade patológica, sabe? Inclusive com diagnósticos de doenças e transtornos da mente ligados à ansiedade, tipo TOC, a fobia social, transtorno do pânico, né? A ansiedade generalizada, e tem vários transtornos ligados a isso. E essas pessoas, Patrícia, que já estão doentes, elas também, hoje, eu vejo assim em consultório quanto essa situação de crise tem levado, né, ao desequilíbrio, sabe? Inclusive, assim, com sintomas limitantes, da pessoa não conseguir, assim, mesmo dentro de casa, não conseguir fazer o mínimo, sabe? Que seriam as mínimas atividades que a gente até sugeriu ontem, que a gente comentou. Então, algumas pessoas a gente se depara com essa situação mais alarmante, digamos, né? E a maioria da nossa população tem um estresse, tem uma ansiedade que muitas vezes nem precisa tratar, que na verdade é um sintoma natural, né? Num momento como esse, quem não fica ansioso, né? Pensando assim, num familiar, num amigo, num colega de trabalho, uma pessoa conhecida com uma doença como essa, né? E, Patrícia, a gente tem visto aí nos noticiários que essa curva realmente está aumentando, né? Chegando até aqui, e por isso que é uma grande preocupação de saúde pública mesmo, e por isso que a gente tem que seguir aquelas orientações que a gente comentou ontem, né? E aí, por isso que eu sempre gosto de retomar isso, porque a nossa live, ela tem o objetivo de trabalhar as questões emocionais e psicológicas, mas antes disso, a gente tem uma obrigação, um dever civil mesmo, como cidadãos, como pessoas, de seguir essas orientações né, dos nossos governantes, né? Que vem do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e aí essa importância da gente evitar esse contágio mesmo. Por isso que tem tanto se fala na mídia da questão de evitar sair de casa, só para situações mais emergenciais mesmo, questões, né, como alimento, que não tem como não sair,
Mas aí, Patrícia, a gente vai falar exatamente sobre isso, né? E o que fazer em casa, né? Como que a gente vai lidar com isso tudo, né? Com riscos de desemprego, com problemas financeiros, com a própria doença que a gente está vendo aí chegando em casa, né? Sobre a questão dela hoje, ela ter ficado mais tensa, né? De repente ela estava tranquila e de repente ela começou a ficar mais ansiosa no dia de hoje, a pessoa fica mais lenta, né? Ela não consegue às vezes raciocinar da forma que gostaria. E é super normal, nós estamos todos no mesmo barco, né? Nós estamos passando por um momento de mudança, né? De mudança em todos os sentidos, até no nosso comportamento, de ficar mais isolado, de falar com as pessoas mais pela internet, da gente ter essas incertezas no futuro, enquanto questão de emprego, de economia, na mudança na educação, do nosso contato, né? Com certeza a nossa vida não será a mesma, né? Assim, por isso que nos treinamentos que eu dou até para as psicólogas... Boa noite. Boa noite. Eu tenho incentivado muito essa questão de ir para o mundo digital, né, das pessoas trazerem os seus produtos para o digital, porque hoje tudo vai ser... Se as pessoas estão com medo de sair agora, imagina depois que isso tudo passar, daqui a um tempo, a gente não sabe quanto tempo, as pessoas ainda vão ter receio. Então, é a gente pensar nas nossas atividades hoje também, o que a gente pode levar para o mundo virtual, para o digital, para o produto. Por exemplo, quem trabalha com alimentação, pensar no delivery. Tem gente que às vezes vai ter que reinventar um novo negócio, né? Às vezes está num negócio que realmente depois da crise não vai perdurar aí. Então pensa já que a gente está confinado, a gente está preso, aí, vamos falar dentro de casa, já começa a pensar em ideias, estudo de ideias para você trazer com essa nova mudança que vai vir depois da crise. Mas o que a gente tem que pensar aqui é no hoje, né? E a colega falou que bateu essa ansiedade nela, e ela ficou mais desconcertada. E é super natural. Ontem a gente comentou, e eu queria até aprofundar, essa questão dessa ansiedade que a gente vive hoje, ela tem a ver com as fases de mudança ou do luto, que a gente chama. Que uma delas, a primeira, né, que a gente tem, é a gente não aceitar, né, que às vezes é aquela questão mesmo da negação ali, da gente não querer aceitar que as coisas são do jeito que são. E eu vivi isso também, eu falei assim, não, 2 semanas atrás, eu pensei assim, não, isso não vai ser dessa forma não, as pessoas estão exagerando, e a gente tem, né, uma irmã que mora fora do país, e lá já tinha alcançado, ela falando, gente, toma medidas, porque vai chegar aí, a gente, não, aí é porque o país é muito frio, né, o brasileiro não vai passar por isso, porque a gente tem ideia que o Brasil não acontece desastres, né, nem tsunami, nem furacão, nem guerra. Mais uma falsa crença. Mais uma falsa crença. E agora veio a questão de uma doença que foi mundial. Então a gente nega, né? Depois que a gente nega, que é uma das fases que a gente passa por ela, que todos nós vamos passar, depois a gente às vezes entra na fase da barganha, né? A barganha é assim, olha, se eu rezar, não vai acontecer nada comigo. Se eu fizer tal coisa, eu não vou ser contaminado. A gente começa a entrar numa barganha, né, de ficar ali negociando para ver se aquilo vai acontecer com a gente ou não. E às vezes vem uma fase da raiva. Nossa, mas por quê? Eu estou dentro de casa, estou isolado, não consigo trabalhar, fico frustrado, eu não consigo produzir, meus sonhos estão paralisados. Tem gente que está deixando de casar, né? Estava com o casamento marcado. Tem outras pessoas que precisam da renda para poder sobreviver, para poder trazer dinheiro para sustentar a família. Então, assim, cada um com as suas necessidades. Tem gente formando agora e não consegue formar porque não sabe nem se vai concluir, se vai adiar para o ano que vem. Então, cada um com suas dificuldades e vem essa raiva. E depois da raiva, muitas vezes, vem a tristeza. E que nós vamos falar dela hoje, né, Fabrício? Que a tristeza pode levar à depressão. E essa tristeza vem assim, nossa, gente, será que alguém na minha família vai falecer? Será que eu vou morrer? Será que meus amigos... Será que essa doença vai chegar? A gente começa a entrar em neuro e começa a entrar em tristeza. E depois da tristeza, normalmente vem a aceitação. A aceitação, ela tem muito a ver com a gente entender que a gente não tem controle de tudo. Que só quem tem controle, que eu saiba, né, no planeta é Deus, né, porque eu tenho uma crença em Deus. Então, nós, seres humanos, não temos controle. Então, a gente começa a aceitar que o melhor vai acontecer e que nós não sabemos qual que é o melhor, mas que isso seja parte, né, que seja um instrumento para a gente mudar mesmo, para a gente poder se reinventar, para a gente ressurgir, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ressurgir. E quanto mais rápido, Fabrício, a gente faz esse salto, né, daquela fase inicial que eu falei, que a pessoa fica negando, até ela aceitar,
Quanto mais rápido você faz isso, mais mostra que você tem equilíbrio emocional. Mas todos nós passamos por isso, e às vezes a gente fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até você começar a fazer alguma coisa que você entra na aceitação. Então, quanto mais rápido a gente chegar nessa fase, mais a gente vai estar equilibrado, mais a gente vai conseguir superar, se reinventar depois dessa crise, e a gente vai conseguir trazer nossos projetos, às vezes modificados, né? Até com mais criatividade, com mais coisas novas daqui para frente. Então, é super natural essa ansiedade que a colega falou. E você quer falar? Tem uma pessoa Patrícia, falando... muitos pensam assim, vocês estão falando de ansiedade, mas eu nem sei se eu tenho ansiedade ou se isso é só um medo, uma apreensão, né? Que esse sentimento subjetivo que a gente tem, né, essa emoção, né, que é ligada ao físico também, porque além da gente ter esse medo, essa sensação, né, de insegurança, de tensão, que é uma coisa subjetiva, né, não tem uma causa, assim, muitas vezes, a gente sente. Às vezes eu estou aqui em casa e sinto um mal-estar. E o que é esse mal-estar? Né? Quantos de nós, né, Patrícia, agora, nesse momento, se a gente fizer uma análise... Vamos pensar na gente. Muitos aqui de nós estão com a respiração mais curta, não conseguem nem respirar profundamente. Muitos de nós estão com as mãos assim trêmulas, né? Fica assim, ó, um pouco trêmula. Quantos de nós não sentem um abafamento, uma sensação de sufocamento, de palpitação no coração, falta de ar? Alguns, né, sentem assim as extremidades, né, mais assim, ou frias, ou sente até o rubor quando a gente fica com a face mais assim avermelhada por causa da corrente sanguínea, né? Quantos de nós não tem uma sensação de tonteira às vezes, né? Ou uma sensação de mal-estar, de tensão mesmo. E aí, Patrícia, isso que é muito físico. Então a gente está falando de mediador físico mesmo. Então eu tenho adrenalina a mil no meu organismo, eu tenho cortisol, que é um hormônio do estresse aumentado, e nesse momento de crise que a gente se depara com um país todo focado numa doença que a gente só tem incertezas, né? A gente pensa assim, pode acontecer como na Itália, mas pode não acontecer. Então, na verdade, hoje a gente tem mais incertezas do que certezas, né? E nesse momento é a hora da gente parar assim, vamos olhar para mim agora? Então, quando a gente olha para a gente nesse momento e se depara com essa ansiedade, aí é a hora da gente trabalhar. A gente tem que trabalhar isso, por quê? Esse processo da ansiedade, ele vai se agravando, tanto no transtorno, levando a transtornos graves e limitantes, como eu falei, eu fico dentro de casa e não consigo sair porque eu tenho pânico, eu tenho o que eu chamei de agorafobia ontem, aquela sensação de mal-estar, de tensão, de medo, de pavor mesmo. E aí, isso pode agravar. Então, Patrícia, o objetivo dessa live é nesse sentido, a gente começar a identificar isso, perceber, será que eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo, ou isso é um sintoma reacional que está ligado a esse estresse desse dia a dia, que a gente sabe que esse coronavírus não é brincadeira, né, é muito sério, e aí o que a gente pode fazer para isso, né? O transtorno de ansiedade, como eu falei, em torno de 25% da população pode manifestar. Depressão, Patrícia, em torno de 17% da população mundial pode apresentar um sintoma depressivo. E as duas doenças mais prevalentes, digamos, né, transtornos, né, da mente, mais prevalentes são exatamente esses dois que você citou. Que a gente começou ontem a live falando um pouco da ansiedade e hoje você trouxe essa chamada para depressão, né? A crise, ela foi o que a gente chama de gatilho. Então o coronavírus hoje ele foi um gatilho para a pessoa entrar numa crise. Porque ela estava tranquila, melhor, equilibrada, tomando medicamentos e fazendo terapia. Então a pessoa estava se sentindo bem, tranquila, e de repente veio isso aí. Como um desemprego, como um assalto, como um problema pessoal que a gente pode ter no dia a dia, né? Um término de relacionamento, hoje eu tenho esse coronavírus. E aí, Patrícia, muitos perguntam, né? E aí, o que eu faço? Né? E a gente se depara com isso, né? Que a gente está trabalhando questões assim que é tudo muito novo, né? Apesar da gente saber que essas epidemias vêm de tempo em tempo, que as populações sempre passam por momentos tão difíceis, e quantos já não passaram de forma, né, positiva mesmo, superaram e o país cresceu, lembrando, fazendo uma analogia ao tsunami, por exemplo, do Japão, analogia desses países que tiveram grandes tragédias físicas mesmo, esses países reergueram de uma forma incrível. Muitas vezes em meses eles começaram a retomar o país, né? E aí a gente se depara com isso hoje, o coronavírus, esses aspectos tanto físicos, quanto o impacto nas nossas emoções, né, Patrícia? Sim.
Agora, é muito sério, porque nós brasileiros, a gente tem uma alegria, né, que é assim, uma alegria, uma fé, não sei, é uma esperança, né, e isso reflete até nas ações, nas nossas ações. As coisas podem estar ruins, que nós estamos ali, né, firmes, e vamos embora que vai dar certo, e a gente está acertando as contas ali, mas está tudo bem, fazendo festa. E acontece algo tão assim, um desastre tão grande, uma ameaça tão grande quanto essa, né, uma ameaça de morte, porque a gente está falando aqui não é de um vírus, a gente está lidando com a fragilidade humana de achar que vai morrer, né, por causa do vírus e que realmente pode acontecer, né? Então isso causa esse desconforto todo e às vezes leva a gente a grandes questionamentos que a gente não fazia antes. E a gente deveria, né, aproveitar esses momentos que a gente tem realmente de ficar mais mesmo em casa, com a família ali, né, sem conseguir sair, até pela questão de prevenir até contaminação de outras pessoas e tudo mais, para a gente entender qual que é o sentido mesmo da gente estar aqui, né? A gente tem que resgatar isso. Por que eu estou aqui? Quais são as dificuldades que eu tenho passado? Por que essa reflexão é importante? Porque às vezes esse convite dessa crise, vamos falar assim, que eu acho que é uma crise até moral, né? É uma reflexão para a gente entender o que nós temos que fazer, onde nós tomamos bomba ali, né? Onde que a gente está repetindo o ano, que a gente tem que parar e retomar nossa vida. E às vezes no convívio familiar, já que somos obrigados hoje a estar convivendo mais tempo com a nossa família, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o namorado, ou sozinho mesmo, né? Tem gente que mora sozinho. A gente está sendo convidado ali a ter reflexões que nós nunca, em outro momento, teríamos. Porque a gente está sendo obrigado a parar a nossa vida praticamente. Quanto tempo a gente se depara com sentimentos, né, pessoais mesmo, de ódio, de rancor, de falta de perdão, de pendências que a gente tem na nossa vida e que a gente, né, esses sentimentos todos negativos, o quanto eles impactam assim negativamente na nossa saúde, né? Então, por exemplo, eu posso estar passando meses e meses com rancor de alguém, alguma sensação, um mal-estar com pessoas, né, mesmo, e não reflito sobre isso. E de repente eu estou aqui em casa agora, nesse momento, pensando no coronavírus, de repente vendo essa minha tensão, esses meus sentimentos muitas vezes de tristeza, e aí é a hora que a gente muitas vezes, Patrícia, muitas pessoas inconscientemente trabalham esses sentimentos, porque muitas pessoas não percebem que o adoecimento mental ele está ligado a esses sentimentos. Por exemplo, falta de empatia, falta de amor, falta de caridade, a falta em si, ela leva o mal-estar. Agora imagina, o ódio, o rancor, o não perdoar, a raiva, igual você falou, né? Isso tudo também adoece, né, Patrícia? Sim. E às vezes nesse momento de crise que a gente reflete, pode inclusive refletir sobre esses sentimentos, é uma hora que a gente se redescobre, é uma hora que a gente cresce, igual você falou, é uma crise moral, né? Então, assim, nesse sentido, né? E a gente na terapia, a gente tem uma técnica que a gente fala assim para o paciente, se você tivesse uma semana de vida, o que você faria hoje? A gente não precisa mais fazer essa imaginação, nós estamos com isso aqui agora, né? A gente não sabe a nossa vulnerabilidade, a gente não é intocável, pode ser que a gente seja contaminado. Então o que a gente falta fazer, sabe? A gente tem que pensar o que falta fazer, é perdoar, é conversar com alguém que há muito tempo a gente não conversa, aproximar mais as pessoas, mesmo que seja por videoconferência ali, conversando, falando eu te amo, né? Quem nunca deixou, às vezes, por exemplo, eu fui falar eu te amo com meu pai, até por cultura mesmo, meus pais, na verdade nós somos irmãos, né, Fabrício? Nossos pais, eles foram criados... Eu sou a prova. Nós fomos criados numa cultura que a gente não falava eu te amo, abraçava, né? Eles tinham uma cultura de mais criar os filhos assim, né, sem muito contato físico e nem falar eu te amo. Então eu não aprendi a falar eu te amo com meus pais. O meu pai, eu só fui falar eu te amo com ele na hora que ele estava no leito de morte, na hora que ele estava inconsciente. Então eu fui falar eu te amo com ele. Então com meus filhos já sou diferente. Mas assim, quem que a gente está deixando de perdoar, de falar eu te amo, sabe? Não vamos esperar nada mais, assim, vamos ficar com a nossa consciência tranquila. Pensam, né, que estar com ansiedade basta tomar o medicamento, né? Eu vou tomar um Rivotril sublingual, vou tomar meu antidepressivo, vou melhorar então, a automedicação que está acontecendo hoje em dia, né? Quantas pessoas não estão aí pegando medicamento das pessoas que estão ao lado, né, que fazem uso,
E será que isso está certo, né, Patrícia? Será que é o momento, né? Será que não é o momento de trabalhar outras questões do próprio tratamento, né? Porque o tratamento dos transtornos da mente, a gente sabe que não é só farmacoterapia, não é só medicamento. Além da medicação, a gente tem uma abordagem muito mais ampla, que ela muitas vezes ela é conduzida pelo terapeuta, pelo psicólogo, com várias abordagens, e a gente sabe que a partir dali o paciente, nós nos olhamos de fora, identificamos o problema, analisamos a situação e conseguimos conduzir, colocar metas, né, de curto, médio e longo prazo, e a partir dali a gente caminha. Porque o nosso objetivo, Patrícia, se a gente for analisar, nosso objetivo de vida é qual? Né? Esse caminhar. Né, é buscar equilíbrio, é o caminhar, é o progredir financeiramente, progredir no campo amoroso, é o meu progresso em todos os campos, né, do estudo, e nos tornarmos pessoas melhores. E a gente nessa crise do coronavírus, nessa situação toda, muitas vezes, ao invés da gente aproveitar esse momento para crescer, para analisar, para tentar buscar ajuda, para melhorar, muitos de nós nos deparamos com esses sentimentos, com essas emoções, ansiedade, sintomas de depressão, e às vezes, o que acontece? A gente ali deita e fica ali apático, sem fazer nada. E aqueles pequenos exercícios, Patrícia, que você comentou, né, com a família, que eu até comentei que a Grazi, aqui em casa, ela está fazendo todos os dias. Fazendo, né? Coloca que legal! O Bernardo nos ombros, ela coloca o Bernardo nos ombros e faz o agachamento. Ou seja, eu não posso ir para a academia, mas eu posso sim fazer um exercício em casa, mas eu não tenho peso. Aí o peso a gente inventa, a gente cria o peso. Nada melhor que um menino de 15 quilos, de 13 quilos para colocar no ombro. E ela faz o agachamento dela. Então, nesse sentido, é o que a gente deve buscar solução. Eu estou mal porque eu não vou na academia, eu estou mal porque eu vou engordar, eu estou mal porque eu vou comer mal. Por quê? Eu estou em casa, mas eu posso comer bem, alimentar bem. Eu estou em casa, eu posso criar hábitos saudáveis, igual a gente comentou ontem, né, Patrícia? Dos livros, do estudo, do crescimento, da minha planilha. Quantos de nós não colocamos as contas numa planilha? Quantos de nós não fazemos uma programação da nossa vida? Será que esse momento não é um chamado? Vamos ficar em casa, mas eu vou ficar em casa o quê? Só alimentando esse sentimento, a tristeza, o medo, o pavor? Então, igual você falou, né, Patrícia? Isso aí traz reflexões e, claro, tem um impacto emocional e moral enorme. Nesse momento de coronavírus, a gente não está falando só de uma doença que pode matar alguém. A gente está falando de nós mesmos, do nosso crescimento, porque quando passar 4, 5, 6 meses, isso tudo passar, depois desse vendaval, como que eu vou estar? Eu vou estar afogado? Esse navio afundou, naufragou e eu estou afogado? Ou eu vou estar, né, lá no mais Leme, lá, assumindo, né, esse meu caminho? Porque a gente tem que analisar, Patrícia, que crise vem sempre. Se a crise não é mundial igual essa, ela vai vir uma crise individual. A gente vai ter perda, a gente vai ter doença, a gente vai ter problema. Então a gente tem que trabalhar a resiliência psicológica, né? E tem que entender que está todo mundo no mesmo barco, né? A Yasmin falando também que ela tem tirado 30 minutos do dia delas para exercício. E aí a Ju tá falando, né? Como é que nós estaremos, né? Que ela falou que ela está aumentando muito a ansiedade, que a ansiedade dela tá hard. Gente, depois você foca no ponto de interrogação, vou até abrir uma perguntinha aqui e a gente vai dar dicas hoje sobre essa questão do controle de emoções, o que a gente já pode fazer de imediato. A Nília está comentando, né? Vocês acham que essa tensão do momento pode gerar problemas psicológicos depois que passar? Ô Nília, você quer responder, Fabrício? Nília, qualquer estado de tensão em si, ele pode gerar adoecimento. A maioria das tensões leva a sintomas de estresse e ansiedade, e isso é natural. Todos nós, quem de nós não passa por uma situação difícil, não tem tensão, não tem ansiedade, não tem tristeza. São sintomas reacionais, naturais, isso não é doença. Mas, Nília, pode acontecer sim, disso acontecer, de agravar, e a pessoa depois desenvolver um exemplo que eu vou te dar, é um transtorno do estresse pós-traumático. Um exemplo típico que está acontecendo no mundo hoje são os médicos que atendem lá na Itália. Muitos deles vivem, enfermeiros e médicos e profissionais da saúde que atendem na Itália. Porque a gente viu nos noticiários que eles estão ali escolhendo. Eles escolhem quem vai, quem não vai, quem fica, né? Eles estão decidindo quem vai continuar vivo, né? E isso, hoje, a gente chama de tensão.
amanhã muitos deles terão algum problema de saúde mental, muitas vezes até esse transtorno do estresse pós-traumático, revivenciando aquele trauma. Quando vê um idoso, por exemplo, eu vou ver um idoso e vou sentir mal. Então, mas a gente, Nília, tem como prevenir. Durante o momento da crise, igual a gente está vivendo essa situação difícil, nós prevenirmos, porque a gente não pode deixar esse saco de problema, de notícia ruim, de situações, né, que a gente o tempo todo vê, e isso não pode ficar nas minhas costas. A gente tem que tirar essa bagagem, a gente tem que tirar isso. E para a gente saber o limite, né, de o que eu dou conta, né, porque cada um não tem receita, cada um sabe onde que aperta, né, o sapato, vamos falar assim. Então, por exemplo, se eu estou assistindo televisão o tempo todo, ouvindo rádio e percebo que eu estou com palpitação, que eu ouço alguma coisa no WhatsApp e fico preocupada, aí eu já consigo ficar ansiosa e não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu percebo que aquilo está me incomodando. Então, o que eu tenho que fazer? Diminuir o consumo, né, dessas informações que me deixam agitada. Então, cada um sabe o que é que está deixando a pessoa incomodada nesse sentido, né? A Elaine está até falando livros, música de harmonização, cuidar de alimentar a parte espiritual, exatamente, é um momento mesmo para a gente voltar até para as questões de fé, né? E fé, a gente fala muito de transcendente, como que as pessoas se conectam com algo maior e que a gente não vai ter controle de nada. Mas quando você tem fé, quando você tem esperança, você acaba deixando aquilo ali nas mãos de algo maior, né? Que no meu caso eu chamo de Deus, cada um chama, né? A maioria das pessoas chamam de Deus. Mas quando você coloca ali o controle da sua vida, do seu futuro, nas mãos de alguém que você confia, que você tem esperança, também isso diminui a ansiedade. É uma forma também. A gente fala que é cópia religiosa, né? Nayara falou de fontes de informação ali, Patrícia. Interessante isso que ela colocou, que realmente a gente não tem que ficar o tempo todo assistindo noticiário 24 horas. Consumindo, Quantos fake news não passam diariamente pelos nossos celulares e pela nossa televisão e pelo nosso computador, e a gente está ali alimentando desse sentimento, dessas questões, e muitas vezes não é real, né? Né? Então, assim, realmente é uma estratégia essa. Eu vou pegar uma fonte segura, vou ler ali minha informação do dia, e passou. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer atividades na minha casa, cuidar da minha casa, dos meus filhos, ler um livro, estabelecer uma rotina, exatamente, uma nova rotina. A melhor coisa da gente controlar as emoções ou tentar equilibrar nesse momento de crise, que é quase impossível, né? Todo mundo fica ansioso mesmo, mas é a gente estabelecer uma rotina pra gente. Mesmo que a gente esteja em casa, tem muita coisa pra gente fazer. Se vocês citaram várias coisas aqui agora, e cada um sabe dos projetos que tem, das reformulações no próprio trabalho, porque você tem que pensar no seu trabalho, como é que vai ser daqui para frente, os estudos, colocar os estudos em dia. Então, assim, é colocar energia onde você tem controle. Você tem controle sobre o que você faz, não com o futuro. Mas a gente sabe muito bem que as nossas ações do hoje vai nos levar para um futuro mais equilibrado ou menos equilibrado. Então, a gente tem que focar no que a gente dá conta, do que a gente tem controle, que é nas nossas ações, né, nos nossos pensamentos. Boa noite, Licínia. Boa noite, pessoal. Jales, Cristina. A Jales está falando, imagina quem trabalha o dia inteiro com isso. Exatamente. Então, mais uma vez, as pessoas que trabalham envolvidas nesse assunto 24 horas, né, de morte, de doença, de medo de contaminação, principalmente os profissionais de saúde, são os que mais precisam de buscar se harmonizar, os profissionais de saúde, porque eles estão vivendo muita pressão, porque eles estão no campo de batalha. Na linha de frente, né? Na linha de frente. E nós, como a gente pensa que é como se fosse uma guerra, né, que a gente está vivendo, a gente tem que se armar. Mas como que a gente tem que se armar? É armar de paciência, é armar de tranquilidade, armar com bons livros, com músicas edificantes, com boas atitudes. É a gente tentar se armar com o que a gente consegue naquele momento ali de conduzir o que tem para o momento, né? O amanhã nós não temos certeza dele, mas hoje eu vou fazer o meu melhor no meu planejamento para eu ter uma manhã mais tranquila, né, com mais esperança. Tá vendo, Patrícia, a Claudinha, que é a Cláudia aqui, parece que ela tá falando que ela sente tanta ansiedade que ela acaba com falta de ar, suando frio, é o que a gente estava comentando anteriormente, né? É você ver esse noticiário, essa chuva de notícias ruins, e de repente eu me deparo com essa emoção, com esse sentimento de ansiedade, né? E aí, Cláudia, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre como a gente vai enfrentar isso, como que a gente vai conseguir vencer, porque é possível. A Cida aí está comentando, né, para reforçar a fé, né, que esse sentimento de esperança, de fé, muitas vezes ligado ao aspecto teológico, né, da nossa vida, e que muitas vezes tem um impacto enorme na saúde mental.
Patrícia, isso existem muitos estudos confirmando, comprovando que a pessoa que busca uma fé, ela busca algo, busca esse transcendente, ela tem impacto positivo. Não é uma coisa subjetiva, o Fabrício, a Patrícia, isso é muito. Existem provas científicas. O meu próprio mestrado, ele é ligado a esse tema, sabe? As pessoas podem até buscar, né, informações na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem várias pesquisas de vários países, inclusive do Brasil, que pessoas que, por exemplo, têm pais que são depressivos, mas que ela frequenta um grupo de religioso uma vez por semana, ela diminui a chance em 50% dela não ser depressiva, só por ela ter um grupo religioso que ela frequenta. Por que isso acontece? Porque aumenta a questão da esperança, né? Aumenta a questão das atividades voluntárias que essa pessoa talvez esteja fazendo, a conexão com algo que leve ela a mudar mesmo a sua mentalidade. A gente não está falando que se a gente consumir notícias ruins 24 horas nós vamos adoecer, e se a gente consumir coisas boas, que é leituras de livros, assistir filmes, escutar uma live que vai te dar uma animada, ver vídeos no YouTube também motivacionais, rezar, meditar, ir num grupo religioso, né, seja a religião que for, aquilo aumenta. A gente não pode hoje mais em grupos religiosos, mas a gente pode entrar nos grupos de orações. A gente independentemente da religião, né, Patrícia, a gente tem que fortalecer mesmo nesse sentido, fortalecer a fé, porque isso interfere no coletivo e interfere na nossa psicosfera, que é tudo nossa energia, né? Então, o que a gente emana, pensamentos bons, aquilo está contribuindo para o mundo também com mais paz, com mais paciência, para a gente viver essa fase de crise. Leandro. Pode dar uma dica para manter a rotina a longo prazo? Você está falando rotina de trabalho, Leandro? Só esclarece para a gente. É do dia a dia, né, Patrícia? Provavelmente essas rotinas que você colocou, né? As rotinas assim, a gente mudou tudo. Nossa vida está toda diferente dentro de casa. E como que seria isso a longo prazo, né? Sim. A gente chama isso, Leandro, eu posso dar uma orientação que a gente chama de hiperfoco. O que é hiperfoco? Principalmente nesses momentos que tem muita distração, a nossa distração não é nem uma distração de tsunami, né, que é a doença, né, que é a possibilidade de a gente ficar doente, de ver familiares doentes, de a gente ficar recluso. Então, assim, para a gente entrar em foco e manter os nossos projetos em dia, as coisas que a gente planejou e que a gente dá conta, né, com a nova realidade que nós estamos vivendo de trabalhar em casa, se a gente dá conta de fazer alguma atividade em casa dentro do planejamento nosso, o que eu sugiro, né, é entrar em hiperfoco. O que é entrar em hiperfoco? É você tirar os distratores. O que é tirar os distratores? Se o celular fica ligado, apitando o tempo todo, e-mail, Facebook, Instagram, tira os distratores. Você vai entrar como se fosse numa imersão para você fazer seus projetos acontecerem. E aí você consegue procrastinar menos, que é o quê? Tirou os distratores, estabeleceu algumas rotinas para você fazer, que tem que ser poucas, né? Porque com esses problemas todos que a gente tem, não adianta a gente ocupar a nossa mente de 500 coisas para fazer que a gente não vai dar conta, né? A gente está passando por um momento de tensão. Então, estabeleça algumas rotinas do seu dia e você, a gente fala de alavanca de dor, de prazer, né? Se eu conseguir alcançar isso daqui, o que eu ganho com isso? O que eu ganho se eu alcançar? Eu vou ganhar minha liberdade financeira, eu vou ganhar mais ou prosperidade, ou mais saúde, né? Se eu fizer atividade física, eu vou viver mais. Então, você estabeleça a alavanca de dor, de prazer. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, que eu acho que fica melhor, porque a gente consegue aprofundar mais. Patrícia, uma live de técnicas de relaxamento também. Acho que a gente tem que falar dessa questão de como produzir em tempos de crise, como a gente relaxar, né? Tem uma outra pergunta aqui. A Fabiana também colocou aqui, ó. No ponto de interrogação, tá, gente? Quem quiser clicar e colocar alguma pergunta ou comentário, como abordar com os filhos e adolescentes a respeito dessa problemática? Fabiana, filho, principalmente adolescente, ele já tem uma capacidade cognitiva de entender a realidade que nós vivemos, né? Então, você tem que chamar e, às vezes, se ele não tiver acesso aos noticiários, né, não deixar ele consumir o dia inteiro também, mas, às vezes, mostrar com pesquisas na internet o que está acontecendo em outros países, por que nós estamos tendo essa conduta agora de ficar mais em casa, né, com medo de acontecer o que aconteceu na Itália ou em outros países, e que é muito sério, né, que eles não são grupos de risco, mas eles também podem salvar a vida de outras pessoas não passando o vírus para frente. Se eles estiverem continuando a sair e contaminar o vírus, eles podem contaminar um avô deles, né, ou uma pessoa idosa, ou uma criança.
Então, mostrar a gravidade e as consequências, principalmente nele, né, as consequências para ele, de perder entes queridos, e também de mostrar a nossa preocupação com o outro, né, a empatia, que a gente precisa de preocupar com o outro. Então, a gente tem que mostrar a realidade, sim, né, e ocupar... Com uma linguagem adaptada, né, Patrícia, para cada fase, né? E tentar ocupar a cabeça deles também com projetos, com rotinas, como a gente faz com criança. Olha, você vai assistir filme, né, vamos ver, você vai jogar, mas joga num tempo determinado, vai ler um livro, vamos buscar alguma coisa na internet para você reforçar alguma matéria na escola que você não estava indo bem. Então, assim, tentar ocupar a rotina deles também, para eles não ficarem só no videogame, para eles não ficarem só na tecnologia, né? Ajudar nas atividades de casa. Ó, gente, agora a gente tem que cada um ajudar, vamos lavar as coisas. Ah, mas eu tenho preguiça. Não, agora está todo mundo no mesmo barco, a gente precisa de se organizar, fazer uma reunião com eles e pedir sugestões, né? Não impor. Os jovens você não pode impor, você tem que trazer o problema para ele, pedir soluções e ele vai construir junto com você. Eu acho que tem mais perguntinhas aqui, Fabrício. A Rosane comentou falando da ressignificação, né? E a gente, Patrícia, igual eu estava comentando, os transtornos mais prevalentes, que são os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, quantos e quantos de nós, né, muitos que estão até, por exemplo, poderiam estar aqui nessa live, não se encontram limitados, sem energia. Um exemplo, eu vejo o noticiário o tempo todo, apavoro com aquilo, sinto mal, sinto ansiedade, sinto sintomas depressivos e me limito. Eu não consigo estender uma roupa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo abrir um computador, eu não consigo fazer uma planilha, eu não consigo cuidar do meu filho, eu não consigo nada. E muitos, Patrícia, manifestam o que a gente chama de transtorno depressivo, que a gente sabe que vai agravando mesmo, né? Algumas pessoas, Patrícia, nesse momento, nesse momento, estão dentro de um quarto escuro, com as janelas fechadas, sem contato nenhum, porque, assim, além da gente saber que tem a orientação de não evitar os contatos, a pessoa, ela dentro de casa, ela se, né, na verdade, ela entra num cárcere mesmo, né? E, na verdade, ela ali está escrava dela mesma. E achando que está certo. Ah, não, está certo a orientação do coronavírus. E, na verdade, é um momento nosso de ação. Não é ficar dentro de casa só vendo noticiário, não, é ação, igual você comentou, né? Dessas estratégias, dessas rotinas, que a Rosane comentou como ressignificação, é um momento de maior ação. E aí, então, o que eu faço se eu sou esse tipo de paciente, essa pessoa que está em casa com depressão, sentindo angústia? Quantos de nós não está sentindo angústia, gente? Eu tenho sentido. Dá um mal-estar, né? Patrícia, existem estudos que comprovam, por exemplo, uma coisa que é muito subjetiva, que é a telepatia. Patrícia, eu pensar em você durante a manhã, você pode me ligar. E de repente você fala assim, nossa, eu pensei em você e você me ligou. Tem vários estudos que a gente chama de laboratório, né, que são estudos comprovados que existe telepatia. E a gente está falando aqui de energia positiva, de oração, pensamento positivo. Né? Então, esses pensamentos, gente, do mundo inteiro estão aí. A gente está lidando com esses pensamentos. Então, vamos fazer a nossa parte. Então, se na comunidade está dessa forma, e no meu lar, dentro da minha casa, como que está o meu, a gente chama de templo sagrado, né? Meu templo sagrado, que é meu corpo, e dentro da minha casa. Como é que está a psicosfera, né? A psicosfera, Patrícia. E aí esse trabalho, ele é muito importante, porque o pensamento desse núcleo é o que vai definir o que a Nília colocou. É o que vai definir se a gente vai seguir com doença lá na frente, me deparando com um problema sério, né, de saúde, de problema psicológico, ou se eu vou estar equilibrado. Patrícia, eu estou vendo grupos de pacientes meus, principalmente assim, grupos, né, de pessoas que eu conheço, são amigos, e de outros pacientes dentro da própria família, igual a Cida colocou ali, que eles reúnem e fazem, por exemplo, fazem um terço, tem pessoas que oram, que fazem célula, culto né, no lar, né? E muitos fazem, Patrícia, por rede, igual a gente está aqui, pelo celular. E aquele pequeno núcleo, muitas vezes ele senta numa mesa, faz uma oração, e a maioria, Patrícia, relata, eu me saí bem, eu me saí melhor, eu estava tenso, com angústia, com dor no peito. É um ponto de luz, né? É um ponto de luz. Então, olha o quanto isso, né, não impacta no nosso... Imagina se todo mundo fizer a sua parte. Eu tenho feito um ritual que está me acalmando demais, assim, que é rezar
de manhã, quando eu acordo, chamo os meninos e vamos rezar, vamos pedir, né, fazer vibrações positivas para a nossa família, para o mundo, para tudo que está acontecendo. E eu me sinto muito melhor. Eu me sinto mais conectada, com mais ideias. Eu me sinto, sabe, meu dia flui, eu consigo resolver. A Núbia colocou uma situação aqui, que eu acho que a gente tem que comentar, que ela ainda continua trabalhando, e tem pessoas que precisam de trabalhar mesmo, né? E ela continua trabalhando e está preocupada com os pais, que o pai é idoso e tal. Ela tem que entender que se ela tomar as medidas necessárias, que toda a vigilância, todo mundo está falando aí na televisão, que é tirar os sapatos quando chega de casa e colocar ali, né, lavar bem as mãos, tomar banho, colocar sua roupa para lavar imediatamente quando chega, se possível já bate na máquina ali para não ficar contaminado. Se ela tomar todas as medidas, ela não vai contaminar os pais dela. Então ela tem que ter essa segurança também, dela tá fazendo a parte dela. Né, e maçaneta, né? A gente segue regras, né, Patrícia? Todas elas a gente deve seguir, né? Mas é igual esse cuidado, você comentou, você falou assim, entrei dentro de casa, coloquei o sapato lá do lado, na porta, e tomei um banho, por exemplo, lavei as mãos, passei álcool gel. Gente, essa questão assim, é essencial. Quem está trabalhando fora, vamos tomar esse banho, saboar bastante, depois coloca a sua roupa que está dentro da própria casa, estamos seguros ali, né? E outra pergunta que eu faço, né, para as pessoas, quais são os seus maiores desafios hoje, né? A Carol até comentou ali que ela está angustiada, tem gente que está com problema de não conseguir cumprir suas metas, né, porque está preocupado com alguma coisa. Então, quais são essas dificuldades que vocês enfrentam hoje? Até porque vocês falando aqui com a gente consegue até construir mais conteúdos para a gente poder ajudá-los, né? Uso de medicamento, já falaram de tantos medicamentos que fazem mal, que eu tô com medo. Ela faz um uso e está com medo do medicamento que ela usa fazer mal, sabe? A gente, Patrícia, tem vários pacientes doentes crônicos, pessoas que fazem tratamentos, as formas mais vários, né? Medicamentos psiquiátricos, medicamentos clínicos. Isso tudo tem que ser conversado caso a caso com os profissionais que estão acompanhando, sabe? A gente sabe que pode ter alguma interferência, sim, mas a gente tem que pegar a informação oficial. E essa informação pessoal para as pessoas leigas, ela deve ser buscada pelo profissional, por exemplo, que recomendou. Então, um exemplo, eu faço tratamento para depressão, uso venlafaxina todas as manhãs, eu uso sertralina. Aí você vai conversar, né? Muitos psiquiatras hoje, muitos profissionais médicos estão oferecendo esse serviço pelo WhatsApp, podendo fazer, ligando mesmo, porque a gente sabe que o acesso aos consultórios estão diminuindo, né? A gente não pode ter esse fluxo de pessoas em consultório. Então, para cada caso, é muito específico. Então, por exemplo, ela usa razapina. Conversar com o profissional que está acompanhando sobre esse medicamento, o que ele acha. A maioria dos casos, dos doentes crônicos, vão continuar tratando e tomando os medicamentos conforme a orientação médica. Né? E lembrando que na mídia tem muito sensacionalismo, tem os fake news, né? Tomar cuidado com isso também. Então, vamos buscar a informação na fonte, tá? Fabrício, outra coisa, a gente fala muito da fé, só que tem pessoas que não têm fé, né, assim, elas não têm essa conexão, né, com o transcendente. A gente pode ter outras alternativas também. Você comentou sobre a fé, a gente tem que pensar o seguinte, que existe, o que a gente chama de aspectos da espiritualidade do ser. Quando nós buscamos entender de onde viemos, o que fazemos, para onde vamos, quando nós buscamos entender se existe alguma força maior, alguma inteligência que comanda tudo, quando a gente pensa que após morrer a gente pode ter uma alma, tudo isso faz parte de um aspecto que a gente chama de espiritualidade do ser. E a fé, ela está dentro de uma espiritualidade que a gente chama religiosa. Então a gente tem a espiritualidade religiosa, mas a gente pode ter uma espiritualidade não religiosa. Então, por exemplo, eu não tenho fé em Deus porque esse Deus que você acredita, eu não acredito. Então, para mim, não existe Deus. Mas eu posso pensar, existe uma natureza, existe um universo, vamos ver existe se uma as pessoas força. respondem, Fabrício. Vou ver se eles vão acertar aí. Quais são as formas de se conectar com algo maior que nos vai trazer tranquilidade, calma, que não seja através da fé de uma religião? Quem né, assim, quem tiver alternativas pode digitar aí pra gente. Como é que você se conecta com você mesmo? Como é que você diminui sua ansiedade? Como é que você fica mais tranquilo, com mais esperança, que não seja através da religião? Vamos ver se as pessoas acertam aí. Como que são as alternativas? O Fabrício falou aí, contemplação da natureza, isso aí é muito legal. O Fabrício, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que eu não consegui abrir a caixinha, você podia responder. Ela, na era, comentou assim, ó,
sobre a ansiedade, a pessoa que está sentindo todos os sintomas do coronavírus. E aí? Patrícia, isso acontece muito, sabe? É o seguinte, se eu tenho febre alta, esses sintomas que a gente está vendo na mídia, que está muito divulgado, sintomas gripais, falta de ar, não tem como. A gente tem que buscar um atendimento, porque não existe ninguém com uma, né, Patrícia? Bola de cristal. Uma bola de cristal, né? Realmente. Mas existe uma outra situação, que é o paciente ansioso que somatiza. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa na reportagem que está doente com coronavírus. De repente eu começo, me dá falta de ar. Eu começo a sentir um pavor. Então, nesta hora, Patrícia, antes de buscar uma ajuda, tem é claro... Tem que ver o histórico dela, né? Vamos olhar o histórico e vamos olhar para mim mesmo e refletir. Há uma hora atrás, como eu estava, e agora? Então a pessoa já identifica, olha, isso não tá certo, tá? Tem alguma coisa. E aí a pessoa mesma vai identificando que o sintoma ele é de ansiedade. Algumas pessoas já têm a recomendação de usar medicamento sublingual, alguns têm indicação de tomar gotas de medicamentos para acalmar na hora, muitas vezes a pessoa melhora. Esse aspecto que você comentou, que nós estamos comentando da fé, da religiosidade, da busca, exercícios de meditação, Patrícia, a própria respiração. Sim. Isso tudo na hora, a pessoa ela pode sair dessa crise e fala, não, passou mais uma hora, olha só, eu ia para o pronto-socorro, porque eu estou sentindo tudo que uma pessoa tem, que sente, por exemplo, que tem um problema com uma doença, com infecção do coronavírus, né? Então, Patrícia, olha como que é subjetivo, difícil, mas nós também temos a obrigação de pensar, nós não vamos encher os serviços de saúde que nesse momento precisam cada vez mais de nós, precisamos desses leitos preciosos que vão salvar vidas. Então cada um, Patrícia, vai colocar consciência, a sua consciência, aquela coisa, vai olhar para si, vai pensar, e claro, estou com febre, é um sinal objetivo, estou passando muito mal, com falta de ar, preciso de ajuda médica. Uma técnica que a gente ensina as pessoas, ela tem até no livro do Daniel Goleman, que o livro dele chama Foco, né? O que a gente tem que fazer nesses momentos? Desviar a nossa atenção para a gente ver se é ansiedade ou se não é. Então, se você está ali assistindo uma coisa na televisão, eu começo com palpitação, eu começo a tremer, eu começo a sentir os sintomas até do vírus mesmo, né? Falta de ar, aquela coisa toda. E eu percebo que eu estou passando mal, mas assistindo um noticiário, ou escutando, ouvindo as pessoas falando de algumas coisas, eu tenho que distrair naquele momento até para ver se aquilo é ansiedade ou não. Então você vai fazer outras coisas, liga para alguém, vai ler um livro, levanta, anda, sai, quebra de padrão, né? Anda, sai, movimenta, conversa com alguém que está dentro de casa, liga para alguém, vai tomar um banho. Então assim, faça alguma coisa para desviar a sua atenção para ver se aquilo realmente era uma ansiedade ou não. Então isso é uma técnica também de você distrair com outras coisas, você não ficar focado naqueles pensamentos que às vezes são automáticos, que a gente chama de pensamentos obsessivos. Que bom. Os pensamentos obsessivos que ficam ali martelando, 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 e muitas vezes eles fazem a gente entrar em depressão, entrar numa tristeza, ter sintomas da doença. Então é uma forma de você distrair. Deixa eu ver se alguém responde. Meditação, a Suelen falou. Achei que vocês iam deixar a gente sozinha aqui sem respostas. Autoestima, a Suzana falou exatamente. A gente pensar na nossa autoestima, né, no autoconhecimento. E exatamente, não é só através da religião, isso é uma das formas que a gente chama de cópia religiosa. Então a pessoa se conhecer, né? Autoconhecimento, meditação, deixa eu ver se outras pessoas falaram outras coisas aqui. Colorir, Patrícia. Trabalho manual, exatamente. Isso é muito bom. Trabalho manual, artes, gente, a arte conecta com o transcendente, conecta música, com a né, Patrícia? Música, arte, dança, você cantar, exercício. Você ouvir boas músicas, exercício, contemplar a natureza. Isso, né, agrega, né, Patrícia? Cuidar de planta. Cuidar de planta. Isso são formas que nos acalmam e que a gente está conectando também, né? Se conectando. Laços de fita, a Glaucia é dos laços. Isso, gente, distrai, isso faz a gente ter uma conexão que é uma meditação, que é uma forma... Tem gente que faz miçanga, tem gente que faz crochê, sabe? Então, são coisas que fazem com que a gente se distraia e faz com que a gente se conecte com coisas produtivas, com arte, né? E ajuda também. Então, pessoal, é um momento de crise mesmo, é difícil, né? A gente sabe que está chegando com tudo esse vírus, mas nós vamos tomar os cuidados médicos, as orientações da equipe de saúde. Então, todos nós vamos ficar mais em casa mesmo, vamos seguir todas essas orientações que a gente comentou desde ontem, a gente tem visto nos jornais, né?
lembrar sempre, 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 sempre de olhar para dentro de nós, identificar esses problemas. Parece que travou aqui. Estão me ouvindo? Vamos rapidinho, está acabando então. Isso. Pode falar, Patrícia, vamos fazer o exercício no finalzinho. Gente, a gente já está quase acabando, vocês estão querendo mais amanhã, provavelmente amanhã a gente consegue ainda, né, Fábio? A gente vai fazer algumas coisas diferentes aí para técnicas de ansiedade durante a semana. Então, cada dia da semana, depois se vocês quiserem colocar no comentário das lives aí o que vocês querem, mas a gente vai falar de meditação e de outras surpresas aí que a gente quer fazer para vocês, para a gente se conectar, para a gente diminuir essa ansiedade e conseguir passar por esse momento tão difícil, mas que a gente passe da melhor forma possível, né? Que a gente se reinvente, que a gente reconstrua a nossa vida e para a gente não adoecer. Então a gente vai conseguir, durante a semana, ter momentos aí, provavelmente amanhã às 18 horas também. Fabrício, você quer falar? Patrícia, todos nós agora, né? Algumas pessoas não me ouviram, amanhã eu comento novamente o que eu ia falar hoje, caso não tenham me ouvido. Todos nós agora vamos pensar no nosso corpo, vamos fechar os olhos. Todo mundo, feche os olhos, pensem no seu corpo, no coração batendo, nesta opressão que está aqui dentro. Vamos pensar nisso aqui agora, nesse momento. E vamos trabalhar agora a respiração. Então, vamos fazer uma inspiração profunda e uma expiração. Vamos percebendo quanto a gente está limitado nesse momento, a respiração está curta, que a gente está ansioso, e vamos pensar que cada vez que eu respirar, eu estou buscando tranquilidade e paz, e toda vez que eu expirar, eu estou eliminando essa tensão de dentro de mim. Mais uma vez. 5 vezes. E vamos respirar pela última vez, inspirar e soltar com calma. Olha só, gente, a sensação que certamente eu acredito que praticamente todos estão sentindo, né, de um certo alívio, até mesmo por ter identificado que a gente agora, nesse momento, estava tenso, a gente estava muito tenso. E aí, só com esse próprio exercício da respiração que a gente pode trabalhar, né, que essa energia doada do universo, isso pode acalmar, trazer paz, tranquilidade. Então vamos buscar fazer coisas que vão agregar tudo que a gente puder, esvaziar essa caixinha de problemas que a gente está, essa bagagem pesada que está nas nossas costas. Uma das formas é respirar. Gente, quantos de nós essa semana não pensou que a gente tem gratuitamente o ar, a vida, né? A gente tem essa vida, né, que eu também acredito na força maior de Deus, que nos deu.